Qual a causa cerebral da ansiedade? Fica aqui comigo que tu vai descobrir. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Bom, pessoal, é bastante complexo falar em causa da ansiedade e causa cerebral da ansiedade é uma maneira simplificada de falar. A ansiedade ela é envolvida com várias questões, entre elas cognitivas, ou seja, da ordem de como a gente compreende as coisas, o nosso pensamento, assim por diante. Também de ordem histórica, enquanto indivíduo, então, com as experiências pelas quais eu passei. Também de ordem sociocultural, então, a cultura onde eu tô, como é que ela compreende a ansiedade, como é que, enfim, assim por diante. Tem vários fatores que vão estar atravessando a ansiedade. E tem também a ansiedade enquanto transtorno e a ansiedade enquanto traço de personalidade. E eu vou falar aqui um pouco de cada uma, digamos assim, focando um pouquinho mais no transtorno, mas também vai abranger o traço. A causa, entre aspas, cerebral da ansiedade é que existe uma região no nosso cérebro chamada de amígdala. É diferente das amígdalas que a gente tem na garganta. É uma amígdala cerebral. E essa amígdala está envolvida, dentre outras coisas, com relação à memória e processamento do medo. E memória e processamento também da ansiedade. Medo e ansiedade eles estão bem casados, estão bem próximos. Inclusive, às vezes é difícil diferenciar e dizer isto aqui é medo, isto aqui é ansiedade. As duas coisas estão bem ali coladas. E o que acontece é que a amígdala ela vai estar relacionada também com o córtex. Então, a amígdala é uma região do sistema límbico, que é o principal sistema envolvido com as emoções do cérebro, mas não o único, porque a gente tem vários sintomas, vários sistemas envolvidos com a emoção no cérebro. Mas a amígdala e o sistema límbico, no geral, vão ser um dos principais componentes desse processamento emocional no cérebro. E a amígdala, ela vai ter vamos imaginar que a gente está andando numa floresta. E aí, de repente, nessa floresta, a gente escuta um barulho estranho. A amígdala, ela vai ter um papel ali, principalmente quando conectada ao córtex, de fazer essa desambiguação, porque muitas vezes o estímulo que a gente tem acesso é ambíguo. Esse barulho, ele pode parecer perigoso, mas ao mesmo tempo pode parecer algum bichinho inofensivo que está se mexendo ali, talvez algum vento que bateu nas árvores, enfim. E a gente precisa ter uma resposta um pouco mais adequada dependendo do contexto. A amígdala ajuda a dar essa resposta, a interpretar e dar essa resposta. Então, se a gente perceber que é uma coisa um pouco mais que necessita de um pouco mais de preparo, necessita um pouco mais de a gente lutar ou fugir, aí a amígdala vai ter uma ativação maior e a gente vai estar com o corpo fisiologicamente preparado para agir. Então, para fugir, para lutar, para fazer alguma coisa ali. Então, a gente naturalmente vai estar com mais estresse, vai estar com um nível maior de cortisol, um nível maior de adrenalina e assim por diante. E quando a amígdala ela começa a interpretar muitas coisas como perigosas, mesmo não sendo, e aí tem a relação também com a maneira como a gente interpreta as coisas, pela maneira como a gente vê as coisas no mundo. Aí então a gente começa a estar sempre preparado para agir de alguma forma, para lutar ou fugir. E aí a gente vai desenvolvendo uma ansiedade que ela não é ligada a alguma coisa em específico, perdão, mas é generalizada. Então, por isso que o transtorno de ansiedade, não sei se vocês conhecem isso, mas o nome técnico do transtorno de ansiedade, e aí o transtorno eu quero dizer diagnosticado mesmo, então algo de ordem psicológica, psiquiátrica. Ele é chamado de transtorno de ansiedade generalizado. Tem outros transtornos de ansiedade também, por exemplo, fobia específica, transtorno de ansiedade de separação, assim por diante, mas quando a gente fala em ansiedade de uma forma geral, a gente está falando de transtorno de ansiedade generalizada ou de um traço de ansiedade.
E nesse caso, o que vai estar mais envolvido é esse processamento da amígdala. Então a amígdala ela vai ficando muito ativa, ela vai tendo problema em fazer essa desambiguação. Então quando tem uma resposta a uma situação ambígua, que eu não sei se é aversiva ou não, se eu vou ter que me preparar para lutar ou fugir ou não. E, enfim, eu não tenho esse processamento adequado na amígdala, eu já interpreto direto que é uma reação que eu vou precisar lutar ou fugir. Então eu interpreto direto que é algo que vai me provocar, em certo grau, ansiedade. Então, por exemplo, na floresta, uma pessoa que tem essa amígdala mais aflorada, mais desregulada, a pessoa ela vai ouvir um barulho e direto ela vai pensar que é se preparar para lutar contra um predador ou fugir de um predador. Cedo podia ser um bichinho inofensivo, podia ser um vento nas árvores, etc. Uma pessoa que tem a amígdala mais regulada, mais saudável, ela vai ouvir esse barulho e vai ter essa flexibilidade. Ela vai pensar, não, peraí, pode ser que seja só um bichinho, pode ser que seja só o vento. E aí ela não vai ter o corpo todo preparado para ter uma reação de luta ou fuga naquele momento. Portanto, ela vai estar menos ansiosa. Então, isso atua no transtorno de ansiedade generalizada e isso atua também na ansiedade de traço. Então, no traço da personalidade da pessoa ser mais ansiosa, ela interpreta como algo de alguma forma perigosa, alguma forma perigoso, de alguma forma que ela precise se mobilizar mais. E aí, portanto, o corpo ele está mais mobilizado. Por isso que, seja uma pessoa que tem um traço maior de ansiedade, ou uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade propriamente diagnosticado, a pessoa ela tem uma tendência maior a estar irritada, a estar com os nervos à flor da pele, a se sentir fatigada, porque o corpo ele está sempre operando ali de uma forma quase que além dos limites dele, porque está sempre tendo que se preparar para algum perigo. Então, esse não é, como eu disse antes, o único mecanismo que leva à ansiedade. Inclusive, dentro dele, a gente viu que a própria interpretação que se tem das coisas é, em boa medida, o que faz com que a amígdala seja mais ou menos ativada. E, enfim, é mais complexo do que pensar que é apenas uma região do cérebro sendo ativada ou desativada, mas é uma das principais regiões que geram a sensação de ansiedade na gente. E ela atua dessa forma. Então, como é que a gente pode contornar um pouco isso? Conseguindo flexibilizar a maneira como a gente enxerga as coisas. Eu agradeço pela tua audiência. Peço que tu deixe o like, caso isso tenha te ajudado a entender um pouco melhor qual é o papel da amígdala, como é que funciona toda essa questão da ansiedade no cérebro. Espero também que isso te ajude de alguma forma, então que tu possa, quem sabe com base nisso, começar a tentar flexibilizar um pouquinho a maneira como tá interpretando as coisas que estão te deixando ansioso. Se tu acha que esse vídeo aqui ele é muito introdutório para gerar esse tipo de efeito, tem outros vídeos aqui no canal nos quais tu vai poder entender um pouco melhor como modular melhor teus pensamentos, como mexer em toda essa parte. E sem mais delongas, porque eu sei que muita gente sai do vídeo quando percebe que está indo para a conclusão, como eu estava fazendo aqui. Agradeço pela sua audiência e até mais.